Obrigado, Jesus. Nós entronizamos o seu nome nesse lugar. Nós queremos te exaltar com toda a inteireza do nosso coração, sem reservas, dizendo que você é exaltado nesse lugar, dizendo que você é exaltado nas nossas vidas, dizendo que você é exaltado nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos negócios. Obrigada, Jesus. Você é a coisa mais importante que nós temos. Obrigada por tudo que você fez por nós, pelo seu amor que nos alcançou. E por isso estamos aqui, podendo dar nosso tudo a você, podendo dar o ar que respiramos a você, porque tudo que temos é teu. Graças te damos em nome de Jesus. Amém, querido? Olhe para a pessoa que está mais perto de você e diga: que bom que você veio. Amém? Vocês podem sentar. Então, estamos no nosso mês da família, né? Um mês bem intenso e bem intencional. Diga: intencional. Amém? Eu e João Vitor, nós estamos muito pregadores, né? Então a gente ministramos ontem juntos também, lá no Verbo da Caucaia, sobre família, sobre casamento, e foi uma bênção. E ontem nós estávamos falando sobre essa palavrinha, intencional. Amém? Então, apesar de família ser algo comum, entre aspas, né? Mas falar de família precisa ser intencional. Por isso que nessa igreja você está tendo um mês inteiro sobre esse assunto. Então não desperdice cada assunto, cada tema, cada oportunidade que está sendo aberta a você. E que nessa noite você não saia da mesma forma, mas você pega essas informações e não deixe apenas elas como informações, mas como revelação na sua vida, para que você possa viver e ter os resultados quando você pratica a palavra. Amém? Amém. Então, eu sou João Vitor, casado com Mirelle. Temos 2 filhos maravilhosos, o Caio e o Levi. E nós estamos aqui para servir vocês. Eu sei que vocês vão ter um tempo maravilhoso. Amém? Muito obrigado, meu amor. Uma salva de palmas, por favor. Sou apaixonado por essa mulher. Todos os dias eu acordo e fico admirando ela, logo cedo, né? Ela está dormindo ainda, ela não vê, né? Mas eu fico lá, passo alguns minutos. Assis gosta, glória a Deus. Deus é bom. Amados, nós vamos falar hoje sobre servindo a Deus em família. Glória a Deus. Você se anima por isso, amados? Você crê que a sua família, a sua casa é uma casa que serve ao Senhor, que anda firmada nesse propósito? Amém, amados? De fato, Deus nos chamou para isso. Amém? Quando vem esse termo, né, servir ao Senhor, né, naturalmente é comum a gente se perguntar algumas coisas, né? De fato, todos são chamados para servir, porque se servir é algo que vem um comissionamento de Deus, será que todos foram comissionados para estar servindo? Ou é apenas para aqueles que têm um chamado? Né? E se por acaso você não tiver um chamado, a sua casa vai se colocar como nesse serviço ao Senhor? E eu digo mais, até além, servir é apenas fazer coisas na igreja? Né? Essas perguntas vieram na minha mente, vieram enquanto eu estava estudando sobre esse tema, né? E nós vamos andar um pouco nessas vertentes. Né? De fato, nós vamos dividir a minha ministração e a de Mirelle. Eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos doutrinários, alguns aspectos bíblicos sobre o que é o serviço, e Mirelle vai trazer uma abordagem mais prática de como você, na sua casa, pode estar aplicando isso. Mas, de fato, a Bíblia fala a respeito de um serviço a Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra culto, no grego, é latreia. E essa palavra latreia quer dizer serviço oferecido. Então, de fato, aquilo que Paulo nos chama a viver nessa terra, não só apenas como atos realizados, mas com a intensidade do próprio coração, com todo o entendimento, com toda a força, né? Ele diz: ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso serviço a Deus. Essa palavra é justamente serviço oferecido, né? Vai mais do que simplesmente uma coisa realizada, maquinalmente realizada, mas é um chamado de Deus para cada um de nós, para estarmos oferecendo toda a nossa vida em serviço ao Senhor. De fato, quando nós nos reunimos num local como esse, num domingo à noite, para oferecer ao Senhor, prestar ao Senhor culto, nós estamos aqui reunidos todos, de mãos santas, erguendo, adorando ao Senhor, cantando hinos, louvando ao Senhor, amados. Mas será que o serviço a Deus se resume a apenas algo que nós fazemos no domingo e talvez terça ou outra quando você ou eu venho à igreja? Ou será que esse serviço se estende além? E se esse serviço vai se estender além daquilo que nós fazemos aqui no domingo à noite, será que pode envolver a sua casa? Será que pode envolver as esferas da atuação do seu dia a dia, aonde você toca, nos seus relacionamentos? Deus está interessado nisso tudo? Ou apenas é uma chamada para suprir necessidades que podem existir? De fato, a verdadeira adoração, o culto mais excelente que nós fazemos, amados, não é no domingo, quando nós levantamos nossas mãos. O culto mais excelente que nós podemos oferecer é na segunda, quando nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração está oferecido ao Senhor em sacrifício. Quando na terça-feira você já está ainda perseverando naquilo que o Senhor fala, durante toda a semana, você andando segundo os preceitos do Senhor, amados. Há uma expectativa de Deus que você ande dessa forma e expresse isso na sua casa. Aleluia. Romanos 6, no capítulo 12, Romanos 6, versículo 12 em diante, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. E aí veja a conclusão de Paulo: não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, independente daquilo que você esteja decidindo fazer ou não, de alguma forma você está oferecendo o seu corpo a algo. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Ou você se oferece a um lado ou ao outro. E a quem você está se oferecendo? Oferecendo os seus membros, oferecendo os seus pensamentos, oferecendo as suas mãos, as suas palavras. A esse você estará servindo. Se a Deus, para a justiça; se ao pecado, para a morte. E, amados, da expectativa de Deus é que nós andemos segundo a luz da sua verdade. Porque quando o povo estava diante de uma escolha, o próprio Deus colocou: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que te vás bem. Então essa escolha está na vida de cada um de nós, entre servir a Deus ou servir ao diabo, servir ao pecado, servir à nossa carne, entre servir à justiça e entre servir àquilo que dá para a morte. Há uma expectativa de Deus e, de fato, a quem você se entrega, a este alguém você estará servindo. Então eu te digo, é melhor servir a Deus.
É melhor estar se oferecendo à justiça, os nossos membros a Deus em justiça. E no nosso contexto, amados, familiar, nós precisamos entender que cada um de nós fomos chamados para servir. Não importa qual seja a sua colocação, a sua posição dentro de uma casa, amados, deve expressar essa entrega e essa dedicação ao Senhor. Não só porque o Senhor nos resgatou, porque de fato Ele nos resgatou com um propósito, mas porque nós devemos dar ao mundo respostas. Amém, amados? A Bíblia fala lá em Efésios 2:10. Abre lá comigo, Efésios 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus de antemão preparou para que andássemos nessas boas obras. Então, se o próprio Deus nos regenerou com um propósito, amados, que Ele anteveu isso, amados, e não foi uma coisa por acaso, agora está regenerado, vamos aqui colocar alguma coisa para Ele fazer enquanto não vai para o céu. Não, Deus de antemão viu isso. Viu o mundo caído, viu o mundo em perdição, e regenerou o povo, regenerou o homem, através do sacrifício de Cristo, para que agora, regenerados, vivamos para o Senhor. Servimos ao Senhor, porque Ele nos resgatou. Ele de antemão nos designou para praticarmos e andarmos dessas boas obras, amados. E Deus não só fez isso, mas também Ele distribuiu capacidades, dons, talentos a cada um de nós, amados. A Bíblia vai falar em 1 Pedro 4:10, coloca aí nas mídias. Vamos lá, mídias, me ajudem, porque o tempo não para. E eu tenho que deixar tempo para minha esposa, porque para mim é muito mais prazeroso ouvi-la. É muito melhor. Glória a Deus. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, amados. Servi uns aos outros. Servimos em casa, servimos na igreja, servimos no trabalho. Deus tem essa expectativa que aquilo que Ele depositou nas nossas mãos vá ao encontro das pessoas, vá ao encontro das necessidades, vá ao encontro dos nossos pais, vá ao encontro do nosso cônjuge, vá ao encontro dos nossos filhos, vá ao encontro dos nossos irmãos na igreja, vá ao encontro dos nossos colegas de trabalho, amados. Aonde você estiver, você precisa estar manifestando a graça de Deus. Porque essa é, de fato, aquilo que você faz. Quando você está servindo, amados, e quando você está manifestando essas boas obras, você está manifestando ao mundo o caráter de Deus. Porque, de fato, quando alguém vê aquilo que é feito, e a Bíblia fala bem claro, que tudo que é bom e tudo que é perfeito vem de Deus. Só tem uma fonte daquilo que é bom, amados, só tem uma fonte daquilo que é perfeito. Não existe nada bom fora de Deus. Então, se tudo que é bom vem dele, quando você manifesta bondade, quando você manifesta virtude, você está manifestando aquilo que emanou do próprio Deus. E aí, quando você está diante do mundo, e o mundo anda por um caminho de perversão, e você demonstra caráter e integridade, você está manifestando o caráter de Deus ao mundo. Servindo as pessoas, vendo Deus está sendo manifesto, amados. Quando você executa boas obras, mesmo que você receba louvores por aquilo que você está fazendo, em última instância, aquilo que você faz de bom é porque Deus está operando a teu respeito. É a manifestação da multiforme graça de Deus, amados. Aleluia, que coisa maravilhosa, a gente vê aqui os dons, os talentos sendo usados para o serviço do corpo, pessoas tocando, pessoas falando, sabe, enquanto você está aqui, talvez teus filhos estejam lá na salinha, sendo cuidados, sendo ensinados na palavra, temos diáconos, diaconisas aqui cuidando da organização do culto, tantas coisas estão acontecendo, amados, para que o culto venha a acontecer, para que o serviço de Deus possa ser manifesto, amados, que muitas vezes nem nos damos conta, mas a graça de Deus é manifesta por cada um de nós. E há uma expectativa que cada um de nós corresponda a isso que há no coração de Deus. Porque se Ele deu dons aos homens, é de esperar que aquele que deu os dons, que deu os talentos, esses talentos sejam postos em prática.
Amém, amados? É de se esperar isso. Então, se Deus está te confiando essas coisas, amados, cada um de nós deve ser responsável por aquilo que devemos fazer diante do Senhor, amados. E entenda, dons e serviços, como a gente já tem frisado, não diz respeito apenas à igreja, diz respeito à tua conduta lá fora também. Porque quando você anda lá fora manifestando o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, quando você anda no mundo manifestando essas coisas, isso também é o dom e a graça de Deus operando na tua vida. E quando você faz isso diante do mundo, você está servindo a Deus, porque o serviço a Deus é um culto a Ele. E quando você mostra essas coisas, manifesta essas coisas, o Senhor é honrado, o Senhor é glorificado. Eu anotei aqui uma frase que me veio ao coração, diz: o serviço não é uma forma de merecer a salvação, mas é uma resposta a ela. Você não serve porque você precisa alcançar alguma coisa de Deus. Não, Ele já te deu tudo. Ele já te deu tudo. A obra de Cristo está consumada na cruz. Você não serve para merecer aquilo que Ele fez por você, porque você não chegaria nunca ao ponto de merecer aquilo que foi dado. Por isso que é a graça. Mas, porque você foi salvo, uma resposta que se espera é o serviço ao Senhor. Amém, amados? É um serviço ao Senhor. Então, todo cristão deve sim servir, e em todo lugar. Amém, amados? Onde servimos a Deus? Na igreja. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 4. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Diga, diversidade nos serviços. Glória a Deus, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor, Deus, é o mesmo Deus em quem opera tudo em todos. Mais uma vez manifestando que mesmo que você esteja se dedicando ao serviço, é Deus operando em você. E quando você opera nisso, Deus está sendo manifesto. E Ele que está sendo honrado. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Deus deu a cada um de nós, amados, capacidades para estarmos num culto e cada um de nós termos algo a oferecer ao corpo de Cristo. Algo a oferecer no corpo de Cristo. Sabe, às vezes a nossa mente é tão limitada a respeito de como nós podemos oferecer, porque nós só enxergamos às vezes na igreja aquilo que está visível, né? Ou está no púlpito, ou está tocando, né? Olhe lá lembrar que tem departamento infantil e diácono, porque às vezes, com todo respeito, viu, irmãos? Amo de coração, as professoras daí, amo de coração esse diaconato, amados, mas eu sei que às vezes as pessoas só veem o que está nos holofotes. Mas existem tantas áreas, amados, onde a igreja pode ser servida. Tantas e tantas áreas, amados, onde a igreja pode ser servida. Né? Existe estacionamento, existe departamento infantil, existe verbo café, existe recepção dos visitantes. Tantas coisas, amados. Existem coisas até que nem tem, às vezes, um departamento específico. Mas só o fato da pessoa estar lá disponível, só o fato da pessoa estar lá suprindo as necessidades, aliviando as outras pessoas, amados. Isso é o serviço ao corpo. O serviço ao corpo, e cada um de nós tem responsabilidade disso. Aleluia. Abre tua Bíblia agora em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então há uma expectativa daquilo que você faz no teu trabalho também, amados. Não seja apenas uma expressão natural, humana, para alcançar um meio natural, amados. Mas há uma expectativa em Deus que o teu trabalho seja uma manifestação da bondade de Deus. E isso se manifesta em um serviço. Tudo quanto fizerdes, façam como para o Senhor. Como para o Senhor. Imagine, você trabalha na sua área, você é um vendedor, e aí você está cansado, já passaram 4, 5, 6 clientes e ninguém fechou venda com você,
né? Imagina, está chegando o terceiro ali, você vê aquela pessoa, vê lá de Nazaré, a cidade mais pobre de que tinha, né, na região de Israel. Rapaz, Nazaré, como disse um outro, né? Pode vir de Nazaré, coisa boa, rapaz. Aí lá vem um nazareno, né? Rapaz, não, esse aí não compra nada não. Vou passar para outro, esse aí não vai me dar uma comissão não. Mas é o Senhor que está entrando. Né? Só pensa sobre isso. Façam tudo como se fosse para o Senhor. Façam tudo como se fosse para o Senhor. Amém, amados? Pode ser qualquer pessoa, amados, mas quando você atende bem uma pessoa, você demonstra amor, amados, as pessoas vão ver a bondade de Deus sendo manifesta na tua vida, amados. Aleluia, façam como para o Senhor, todas as coisas com excelência, todas as coisas com integridade, amados. É aquele funcionário que não chega atrasado, que cumpre horários, né, que honra os compromissos, falou que vai fazer, faz. Né? Falou que vai fazer, entrega, não tem outra história não, faz e vai até o fim, tem ética com os colegas, não fica passando a perna em ninguém, não fica tirando vantagem em cima de ninguém, não, ele é ético, né? Ele não aceita trabalhos ou atalhos desonestos para chegar aos resultados, não, ele entende que a integridade do Senhor permanece firme e ele não muda naquilo, ele segue nesse princípio, amados, amém? Então servimos ao Senhor também no nosso trabalho, mas também servimos ao Senhor em casa. Amém, amados? Amém. Efésios, no capítulo 5, versículo 25, é uma expressão de um serviço ao Senhor entre marido e mulher. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Aleluia, amados. Essa manifestação da bondade de Deus, você quando ama a sua esposa, você, mulher, quando ama o seu marido, quando honra o seu marido, você está servindo ao Senhor. Como assim? Eu estou servindo ao Senhor, aquele troglodita? Aquele que não me... aquele que não tem uma palavra de... Sim, servindo ao Senhor, porque quando você honra a palavra, quando você reconhece a palavra como verdadeira, amados, você está honrando ao Senhor. E a palavra diz que nós devemos amar, devemos dar honra, considerar. Amém, amados? Efésios 6, 1 a 4 diz: Filho, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Porque fazendo assim, amados, honramos e servimos ao Senhor. Quando um filho honra ao pai, quando um filho tem consideração com aquilo que o pai fala, ele está servindo ao Senhor. Quando um pai educa um filho segundo os caminhos do Senhor, amados, o Senhor está sendo glorificado. O Senhor está sendo honrado. Amém, amados? Glória a Deus. E é interessante esses serviços que não são vistos, né? Eu estou já terminando. É interessante esses serviços que não são vistos pelos homens, né? Isso que você faz em casa mesmo, né? Às vezes você está lavando uma louça, né? Mas o teu coração pode estar no lugar certo, porque quando nós servimos ao Senhor, a Bíblia fala que nós devemos fazer isso de todo o coração. Então o coração pode estar no lugar errado e o coração pode estar no lugar certo, né? O coração pode estar totalmente entregue ao Senhor, mas pode estar parcialmente, ou às vezes até distante. Faz as coisas por aparência, mas o coração distante do Senhor. A Bíblia nos dá muitos exemplos disso. Né? Mas quando o seu coração está certo, amados, você às vezes está em casa, varrendo a casa, lavando uma louça, cuidando dos meninos, mas um coração certo, agradecido ao Senhor, amados. Esse serviço que ninguém vê, porque ninguém vai ver às vezes a forma como você lava uma louça. Está sozinho em casa, quem é que está vendo você lavando uma louça? Mas o Senhor vê. O Senhor vê todas as coisas, amados. E a recompensa daquele que enxerga todas as coisas, amados, ela não falha. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 58, diz que o Senhor não é injusto. E nenhum serviço para o Senhor é em vão. Ele nos recompensará, sabendo que o Senhor, vosso trabalho, não é vão. Aleluia, amados. O serviço que é visto, o serviço que não é visto, o Senhor vê e recompensa.
De fato, esses que não são vistos, eles são mais fáceis de serem recompensados pelo Senhor, amados. Porque existe uma categoria que o Senhor mesmo disse, o próprio Senhor Jesus disse, olha, quando vocês jejuarem, ou quando vocês orarem, né, ou quando vocês derem esmolas, não façam como os fariseus, que fazem isso bradando, que fazem isso em plena praça pública, para serem vistos. Olha, eles já receberam a recompensa deles. Qual era a recompensa deles? O reconhecimento natural, o reconhecimento dos homens. Mas aqueles que fazem em secreto, o Pai que vê em secreto, recompensará. Deus vê todas as coisas, amados. Deus está olhando, Deus está vendo a forma como você lida com os teus filhos. Deus está vendo a forma como você lida com a sua casa. Deus está vendo a forma como você lida com o teu trabalho, com o seu chefe. Que tipo de sentimento você nutre em relação aos teus colegas de trabalho, em relação à tua igreja. Deus está vendo todas as coisas, amados. E isso deve ser um consolo no nosso coração, amados. Porque mesmo se ninguém estiver vendo, amados, o Senhor vê. O Senhor vê e Ele nos recompensa por isso. Amém, amados? Glória a Deus. E para encerrar, eu queria que você fosse comigo lá em Josué. Josué no capítulo 24. E capítulo 15. O contexto aqui, amados, Josué estava já no fim da sua vida, vamos assim dizer, né? Pelo menos no fim do seu livro estava, que esse é o último capítulo, né? E ali o povo já tinha tomado toda aquela terra prometida, tinha estabelecido. E aí Josué chega diante do povo e diz, olha, decidam hoje a quem vocês vão servir, porque agora todas as coisas estão estabelecidas, vocês podem construir as casas, né, e habitar nelas, dizer, olha, essas são as casas, e se esquecer do Senhor vosso Deus. E aí ele diz, porém, versículo 14, diz assim, agora pois temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses ao quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais agora. Ele lança esse desafio para as pessoas, diz, olha, decidam hoje a quem vocês vão servir. E talvez para você essa consciência de servir a outros deuses pareça uma coisa tão distante, porque nós não vivemos numa sociedade de cultura politeísta. Naquela época era comum, onde eles passavam vários deuses, Deus da terra, Deus do sol, Deus da plantação, Deus da água, Deus de tudo. Mas nós vivemos em uma cultura que existem sim outros deuses terrenos. A mentira, a inveja, a falta de perdão. Isso são deuses que às vezes aprisionam as pessoas. E Josué estava falando agora que vocês foram regenerados, que Deus mostrou a vocês o caminho da verdade. Decidam a quem vocês vão servir, porque a quem você se oferece, a esse você está servindo. E aí ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso me mostra que serviço ao Senhor não é um chamado individualista. Deus, quando chama para o serviço, Ele chama descendências, Ele chama gerações, Ele chama famílias para servir. Deus não tira uma pessoa e esquece todo o seu contexto, não. Deus está chamando gerações. Deus está chamando famílias para o servir e andar com Ele. Então decida hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados?